Novamente estamos dando início ao estudo do livro Sexualidade e Saúde Espiritual. Dando prosseguimento à temática tratada nas últimas semanas, reflexões sobre sexo, sexualidade e sexualismo. Esse é o 7º encontro dentro desse tema. Lembramos que os estudos anteriores encontram-se disponíveis em nosso canal no YouTube. Vamos para a nossa introdução com um comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Essa é extraída do Evangelho de João comentado por Emmanuel, capítulo 14, versículo 6. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre a servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito. Abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor. Então vamos aqui fazer algumas considerações para introduzir o nosso estudo. Quando Emmanuel aqui coloca aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele, é de uma significação que é preciso se desdobrar. Significa, entre outros aspectos, aceitarmos o direcionamento, as orientações de Jesus. Marchar em companhia dele significará também envolvermos-nos com o conteúdo da mensagem do Mestre, sensibilizando-nos à proposta e nos esforçando na vivência diária. Por isso, Emmanuel acrescenta: é aprender sempre a servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito. Ao colocar aqui, com renovação incessante para o bem infinito, é porque a proposta de trabalho, de vivência do ensino do Cristo é tanto para a vida do espírito encarnado, quanto para a continuidade da vida no plano espiritual. Outro aspecto aqui importante é que a característica de servir, de vivenciar esse Evangelho do Cristo com a atitude alicerçada na humildade, na caridade, que vão evidenciar de fato o nível de serviço que iremos expressar, é algo, que diariamente nós somos chamados ao trabalho de renovação constante, de intensificação dos propósitos. E por isso Emmanuel conclui dizendo: abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor. E entendemos, vida melhor que deve se expressar desde agora, na medida em que, de fato, a renovação profunda que o Evangelho nos propõe esteja sendo concretizada, de imediato nós passamos a usufruir um nível de consciência, de plenitude íntima, de bem-estar consciencial, que é exatamente a característica dessa vida melhor, que começa na Terra e que prossegue no plano espiritual ao redor dela. Vamos assim dar início às considerações desse tema que trouxemos para hoje, sempre lembrando e incentivando a leitura de todo o livro,
Esse livro Sexualidade e Saúde Espiritual, lembramos que se encontra disponível na livraria da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, aqui em Caruaru, com desconto especial sobre o preço da editora. E o objetivo maior é esse, é que através desses encontros possamos criar o estímulo à leitura do livro, que é o mais importante. Vamos para o primeiro tópico que separamos para esta noite. E se refere a uma mensagem que está no livro Sexo e Destino, que é do espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, é na segunda parte do livro. Esse livro, lembramos, ele é dividido, a primeira parte, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. A segunda parte, através do médium Valdo Vieira. E o livro complementa-se na continuidade natural da história, aonde os médiuns, quando psicografaram, só souberam que estavam psicografando uma obra em comum ao término da mesma, aonde o espírito Emmanuel, coordenador da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, orientou a que ele buscasse o fechamento da obra com o médium Valdo Vieira. Então, lá na segunda parte, no capítulo 9, é feita uma referência que tem tudo a ver com o tema que estamos abordando, ainda dentro do aprofundamento da questão da homossexualidade, que mesmo nos parecendo a princípio uma extensividade longa na obra dentro desse aspecto do tema, mas é justamente devido à importância e o permeamento que envolve a todos nós. Porque todos os espíritos têm que alcançar um nível de experiência e de conquistas evolutivas, tanto na sexualidade masculina quanto feminina, e aonde, muitas vezes, as questões da mudança da apresentação física do espírito no seu processo reencarnatório é gerador de algumas dificuldades que nós continuaremos a tratar essa noite. Então, André Luiz nos diz que inúmeros espíritos reencarnam em condições inversivas, em obediência a tarefas específicas que exigem duras disciplinas por parte daqueles que as solicitam ou as aceitam. Então, André Luiz aqui se refere, quando é citado aqui a palavra condições inversivas, ao fato de o espírito ter tido uma continuidade de reencarnações se apresentando no corpo masculino e, subitamente, passar as experiências no corpo feminino como mulher. E isso é algo, como aqui é bem colocado por André Luiz, exige duras disciplinas, quer seja por parte daqueles que pedem essa experiência ou que aceitam-na como proposta pela providência divina. É isso que nós estaremos analisando mais acuradamente nesse estudo. O espírito, trabalhando-se no vértice da sua psicologia, no ponto mais alto, tem desenvolvidas nele mesmo as qualidades inerentes das várias reencarnações que passou. Essas reencarnações promoveram-lhe a capacidade de pensar e de se comportar
com as qualidades de determinada polaridade. Ou seja, depois de passar por diversas reencarnações, aonde tem havido uma predominância de reencarnações em determinado sexo, o espírito vai ter, em termos de subsídios no seu inconsciente, no seu psiquismo, as qualidades mais atinentes àquela polaridade que mais se acentuou. Um espírito que reencarnou muitas vezes em corpos femininos adquire qualidades que a polaridade anima, que está associada ao sexo feminino, lhe oferece, desde a sensibilidade até as características da inteligência, comportamentos que a inteligência anima lhe proporciona, como a observação acurada, a capacidade de múltiplas tarefas. Aqui são colocadas características que estão mais associadas ao sexo feminino. Então, o espírito que teve muitas encarnações em experiências como mulher, vai predominar nele características que estão mais afetas, tanto na área da inteligência como da sensibilidade, ao sexo feminino. O espírito tem a capacidade interior de absorver as experiências que caracteriza os padrões de agir, pensar e sentir. Quando o espírito é convidado a reencarnar em outra polaridade, leva a psicologia mais acentuada que as suas experiências reencarnatórias lhe proporcionaram. Então, normalmente, isso vai acontecer. Se durante inúmeras encarnações tivermos estado como homem, por exemplo, ao passar para outra polaridade numa reencarnação futura, traços fortes da característica chamada animus do homem estarão predominantes no psiquismo. Em virtude disso, a sua psicologia é anima, mas está reencarnado num corpo animus, por exemplo. A sua psicologia é feminina, mas agora está em tarefa de aprimoramento, em um corpo masculino. Isso não significa que se ligue diretamente ao problema da questão da homossexualidade enquanto expiação. Essa referência é pelo seguinte: o fato de haver essas transferências na apresentação física do espírito reencarnado não vai significar conflitos de sexualidade que ele viesse a ter, ou homossexualidade ou heterossexualidade. Não. Esses conflitos, como estivemos estudando em encontros anteriores, só surgem quando há um mau uso da sexualidade, a prejuízo do homem ou da mulher que de alguma forma tenha utilizado o sexo como instrumento de sofrimento para outros. Mas, afastar dessa situação, essa mudança de polaridade não vai significar conflitos na área do sexo. O espírito que não se viciou, que se manteve dentro de suas escolhas, em uma postura de respeito às leis naturais, ao estar reencarnado no corpo masculino, mesmo mantendo a polaridade feminina, mantém-se em sintonia com as leis naturais.
sem maiores conflitos. Mesmo que iremos ver adiante, aparentemente o espírito, por exemplo, um homem que traz a psicologia anima de mulher de reencarnações passadas, ele poderá ser um homem que apresenta-se com certa docilidade de atitudes, de sensibilidade, que poderia até, aparentemente, alguns acharem que ele expressaria com isso tendências homossexuais. Mas, na verdade, ele não trará e não traz conflito nenhum nessa área. Há inúmeros casos que podem ser do conhecimento nosso sobre isso. Assim como também uma mulher de temperamento viril, com características, tanto na área da inteligência quanto na forma de tratar, que evidenciariam a psicologia animus do homem, e na verdade é uma mulher sem conflitos na área da sexualidade. E que pode mais adiante, normalmente, vir a casar-se, a ter filhos, sem conflitos em como vivenciar a sua sexualidade. Isso acontece muitas vezes. Por isso, seu comportamento pode lhe acentuar aos olhos comuns uma ideia de que possui trejeitos, caracteres da feminidade, porém não significa que esteja em conflito com a sua sexualidade. Então isso tanto se dá por parte do homem quanto por parte da mulher. E que, dessa forma, evidencia, mesmo de uma forma inconsciente, a evidência do processo reencarnatório, que faz com que todos os espíritos evoluam e progridam o máximo em toda a área da experiência humana. Nos referimos a quer no sexo feminino, quer no sexo masculino. Pode o espírito muito bem transitar entre um ou outro magnetismo da polaridade sexual e ficar completamente íntegro dentro das questões sexuais. Para o espírito, essa experiência é desafiadora. Não deixa de ter o esforço de imposição e de equilíbrio ao qual o espírito estará mais atento. Mas isso de maneira nenhuma significará qualquer nível de conflito na área sexual por parte dele. O que vai haver, e às vezes sabemos que isso ocorre, é certos desagrados por pessoas no trato social que desconhecem essa realidade do espírito imortal. Para nós, não. O espírito deve se esforçar por adquirir as qualidades que agora o corpo, a situação social e a circunstância do presente lhe oferecem para a devida aquisição da formulação una da sexualidade, que é o equilíbrio íntegro entre animos e anima no espírito imortal. Então, de fato, como o próprio Livro dos Espíritos diz, o espírito não tem sexo. Em termos de que o objetivo maior das leis divinas é que, como espírito, cresçamos e aprendamos nas duas polaridades.
Por isso o Espiritismo, pelo seu caráter de revelação, quebra preconceitos em todas as áreas. E, sobretudo, na área entre o homem e a mulher. Porque, para aquele homem que muitas vezes se coloca como machista, como vivenciador do sexo forte, como se houvesse um, e, na verdade, a reencarnação deixa bem claro, teremos que evoluir nas duas polaridades. E por isso tratemos muito bem a outra. Porque senão, e aí é que está o pior, podemos reencarnar na outra polaridade e com conflitos graves na área do sexo. Para que isso não aconteça, o tratamento digno de respeito e de afetividade legítimas deve ser a base do comportamento do homem e da mulher. Porque, como espíritos imortais, nós temos que adquirir experiência e evolução nas duas áreas. Aqui nós concluímos esse subtema que trouxemos para essa noite e até o próximo estudo. Agradecemos àqueles que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Uma boa noite.